Bom, pessoal, faltam 2 minutinhos aí para o tempo que a gente determina de espera, né. Já tem uma galera que está aí, vamos honrar então quem chega no tempo. Bem-vindos a todos aí, namaskar. Eu ainda estou devendo para vocês lá o envio do áudio do mantra do banho, de Pitri Yagya. Ainda não consegui, a Didi mesmo eu tenho que pedir para ela disse que tem. Eu não achei nos meus arquivos aqui e, bom, eu posso gravar, né, mas eu acho que é mais legal se a gente pegar algum áudio. Se a gente achar algum áudio, vai ser algum indiano falando, alguma coisa assim. Então acho que a pronúncia vai ficar melhor. Mas assim que eu conseguir, eu vou mandar para vocês. Eu não esqueci, acredito que não vou esquecer. Se for o caso de eu demorar muito, me lembrem, não tem problema. Bom, hoje o tema é alimento e consciência. Então, é um tema dos mais gostosos, né? Vamos falar assim, talvez o mais gostoso de todos, mas é um tema também que traz muito desconforto, porque é desconfortável olhar para os nossos atos que a gente quer reformar, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a gente aqui no UDAI, a gente trabalha com alimentação também. Então, a gente lida com isso diariamente e a gente vê muito como que isso incomoda as pessoas. Normalmente, as pessoas optam por não fazer os ajustes necessários e seguir a vida do jeito que estava, né? São hábitos, realmente, mas numa vida louca que a gente vive com muito fator externo trazendo ansiedade, a gente acaba depositando a nossa ansiedade ou querendo amenizar ela comendo. E no curso de formação, no final de semana passado, a Didi falou um negócio que eu nunca tinha tentado. A gente está vivendo Kali Yuga, né? É o tempo de ferro, então já a era de ferro, a era mais dura entre as que gira ferro, prata e ouro, né? E a gente está então e esse tempo de Kali Yuga é um tempo onde se dá a máxima importância à matéria. E aí ela mostrou, a gente pode ver que aí máxima importância e máximo valor à matéria. A gente vê isso nitidamente, né, em muitos aspectos da vida, mas eu nunca tinha tentado, para o fato de que ela falou: como que se comemora as coisas hoje em dia? Sempre comendo. Vamos para um restaurante, vou fazer alguma coisa, as celebrações são sempre em torno do alimento. Isso é como se fosse um ódio à matéria, né, ao alimento. E o alimento é muito bom, muito importante, mas antes de começar a puxar um pouquinho para a consciência, para a autorresponsabilidade de vocês, e talvez deixar vocês um pouco desconfortáveis, eu quero trazer um texto. Esse é um livro maravilhoso, também já fica uma recomendação. Deixa eu ver aqui. O que há de errado em comer carne. Talvez eu daria outro título em português para esse nome, mas talvez eu tivesse sempre a intenção mesmo de meio de usar a palavra erro, né? Que não deixa de ser. Quando a gente toma consciência, a gente percebe que é um erro mesmo. E esse prefácio é de Hermógenes, o prefácio desse livro é de Hermógenes, do mestre Hermógenes, né, professor Hermógenes. Ele diz assim: nunca é demais advertir o público contra os males produzidos pelo consumo de qualquer espécie de carne. Escrevi uma vez: no dia em que me tornei vegetariano, passei a poupar 2 animais, o do meu jantar e a mim. E o disse antes de ler O que há de errado em comer carne. Vejo nesse livro uma obra destinada a beneficiar os leitores, pois os motivará a renunciar ao velho hábito funesto. Que o leitor se deixe impressionar pela denúncia aqui inteligentemente feita. Com isso, consiga dar um basta e se liberte da necrofagia.
parabéns ao leitor. Então, ele cita no final, ele fala hábito funesto, e necrofagia. O que é? É ruim ouvir essas coisas muitas vezes, mas o que a gente está fazendo é, é um hábito funesto, porque você está lidando com a morte, com um ser morto, você está consumindo, e a necrofagia, você está consumindo esse ser morto. Às vezes a gente não percebe, porque o hábito esconde isso da gente. Eu guardei o papelzinho, mas eu vou precisar. O costume, a gente nasceu e fomos educados assim, crescemos dessa maneira, essa é a nossa cultura, especialmente aqui no Brasil. Está nas celebrações, isso quanto mais tempo a gente passa comendo carne, mais os momentos da nossa vida. Se a gente passa a infância comendo carne, se torna muito mais difícil, infância e juventude, né, na fase adulta, deixar esse hábito, porque tem as memórias afetivas, né? A gente lida muito com isso aqui também no DAI. Eu passei por isso quando deixei esse hábito. Eu sempre fui uma pessoa altamente consumidora de carne, altamente carnívora, e sempre achei que fosse onda, então eu sempre tive mergulhado nos mitos, sempre usei eles para justificar o meu consumo de corpos mortos, né, de cadáveres, e nunca tentei para outros aspectos desse consumo. Mas a gente vai falar sobre eles e devagarzinho. Eu quero que vocês ouçam o que eu vou falar, buscando não entender como julgamento. Eu já fui mais radical, mas eu percebo que isso não leva a nada. Cada pessoa tem o seu caminho, faz as suas escolhas. Eu não sou responsável por nenhum de vocês e pelas consequências dos atos de vocês, mas vocês são. Então, eu quero mais trazer um olhar de consciência para o alimento. E se vocês estiverem dispostos a avançar um pouquinho mais, ótimo. Se não, também está tranquilo. Eu fiz as minhas escolhas, elas cabem a mim e o resultado quem recebe sou eu. Se é uma escolha boa, eu recebo os benefícios. Se é ruim, eu recebo as consequências. Isso é assim com todos. Se a gente está acostumado a ouvir muito que a gente é o que a gente come. E isso é uma verdade do começo ao fim, em todos os níveis. Seja no nível energético, seja no nível celular, no nível mental, o alimento ele influencia diretamente o que somos. Na verdade, o alimento é o que forma as nossas células. Então, tudo que está no alimento vai formar nossas células, seja a energia, seja a emoção que tem naquele alimento, porque isso fica impresso muitas vezes através de hormônios. Isso não é puramente a coisa bonitinha para se ouvir falar, não, tá, mas tem a energia, tudo bem, energia tem mesmo, mas a emoção do alimento ela é muito, muito marcante, porque emoção a gente já viu em biopsicologia. Emoção está associada a hormônio está associado à glândula, isso é físico. Então, na hora que um ser vai ser assassinado, ele libera muitos hormônios de medo, e eu já antecipo que isso, para mim, quando eu deixei de consumir carne, como eu disse, eu era um grande consumidor, adorava, e eu digo que o paladar eu continuo gostando, apesar de não comer mais, porque eu não vou deixar de gostar do paladar. Eu não quero mais todas as outras coisas que estão associadas. Mas se for perguntar assim, você deixou de gostar de carne? Não, eu não deixei de gostar do sabor da carne. Mas eu não quero mais todas as coisas que estão associadas. Então, nível celular, o que você come é digerido no seu corpo e vai alimentar as suas células. Quando eu parei de comer,
o monge falou, perguntou para mim, há quantos anos você consome carne? Eu parei de comer carne em 2014, então eu tinha 34 anos. Eu falei para ele, eu comi carne durante 34 anos da minha vida. Aí ele falou assim, bom, então com 68 anos você vai estar totalmente livre da carne. Falei, uau, mas tudo isso? Mas o meu corpo não se regenera, não são novas, cada 21 dias o meu corpo não é um corpo totalmente novo? Ele falou, sim, isso é verdade, mas fisiologicamente as suas células já vão ter se renovado e não vai ter resquício material da carne ali mais. Mas ele falou, a memória celular vai permanecer pelo tempo que você programou o seu corpo, ele leva aquele mesmo tempo para esquecer o que ele consumiu. Então, a memória celular do consumo da carne, em mim, só vai embora depois dos 34 anos. Eu tô avançando, tô caminhando, não tenho pressa, como eu citei. Eh, eu entendo que cada um tem que encontrar a sua maneira de fazer, de trilhar o seu caminho na vida. Se a pessoa levar essa vida optando por consumir, tudo bem também. Eh, Quais são os motivos que normalmente o que que alimento então, se eu sei que eu, sou o que eu consumo, fato é que eu tenho que tomar, eu sou formado pelo que eu consumo. Primeiro entendimento que eu acredito que deve ser considerado é que eu tenho que olhar para o que eu consumo com mais cuidado. Ponto. Primeiro passo é ter atenção na escolha do meu alimento. Isso é um grande passo, na verdade, é o grande passo para quem quer cuidar da própria saúde. E no caso da opção de não consumir alimentos de origem animal, você vai estar cuidando da ecologia e você vai estar tendo uma atitude ética. No meu caminhar, eu optei pura e simplesmente, inicialmente, por saúde. Eu queria ver como ia ser e tudo mais, como o meu corpo ia reagir. Eh, Foi uma escolha autoimposta, mas foi autoimposta mesmo, porque eu não. Comigo aconteceu, eu tive uma inflamação de garganta, eu vou encurtar a história. Eu tive uma inflamação de garganta que não sarava. Eu tratei durante 3 meses e nunca sarou. Fui a médico, eu não gosto de médico, fui tentando os métodos naturais, própolis, todas essas coisas, mel, chá, eh, tudo que você imaginar, simpatia, todas as coisas que a gente pode pensar, eu tentei, até que eu resolvi procurar um médico, porque não passava, eu estava tendo incômodo para engolir, incômodo para comer. E beleza, fui no médico, ele fez todos os tipos de tratamento que ele achava que ele tinha certeza que resolveria. Então ele começou com anti-inflamatório, que eu falei que não gostava de remédio, começou com anti-inflamatório, não resolveu, de anti-inflamatório ele foi para um anti-inflamatório mais forte, não resolveu. Aí ele fez aquela laringoscopia, né, botou a câmera na minha garganta e viu, ele estava achando, como não estava resolvendo, que tinha alguma coisa que ele não estava conseguindo ver. E não tinha, era só inflamação. E aí ele entrou com um anti-inflamatório muito forte, não resolveu, e aí ele viu que não tinha alternativa para ele falou: "Vou ter que entrar com um antibiótico". E ele falou: "E já que está assim, está resistente, eu vou entrar com um antibiótico associado a um anti-inflamatório". Fez coisa lá, eu tomei, foi até intramuscular, não foi nem de comprimido, foi injeção mesmo. Ele falou: "Agora vai resolver". Bom, e não resolveu. Não resolveu, não voltei nele. E conversando com a minha professora de yoga na época, ela tem uma capacidade de percepção muito grande, a Firmina, né? Ela falou para mim, ela falou: "Kiko, o seu corpo está te dizendo que ele não aceita mais algo que você está fazendo passar pela sua garganta. Ele está te mostrando
que chegou a hora de você tirar alguma coisa. Aí ela falou: eu te dou a sugestão de você experimentar. Fica um tempo sem beber e depois fica um tempo sem comer carne, ou troca, ou como você quiser, e você vai ver o que, que vai acontecer. E eu então optei por parar de beber e de comer carne junto. A minha ideia era fazer uma experiência, né? E eu parei num dia, 3 dias depois estava sarada a minha garganta. Então, depois de 3 meses batalhando com um monte de remédio, depois só de parar de consumir carne e álcool, a minha garganta melhorou em 3 dias. Eu, felizmente, eu tenho o meu raciocínio funcionando tinindo, não sou burro. Claro que o meu corpo mostrou para mim que eu não deveria consumir aquilo, é um pedido do meu corpo. E eu resolvi seguir. Isso já se vão 7 anos. Desde então, nunca mais eu comi carne e nem tive o consumo de álcool como algo. Não bebo mais, eu digo assim, não bebo mais. Um amigo que produz cerveja me perguntou se eu queria provar, eu provo. As coisas não me controlam, eu procuro controlá-las. Então, desde então, mas isso foi puramente uma questão de saúde. Com a alimentação vegetariana, eu percebi que eu fui me sutilizando, fui me tornando mais sutil, mais sensível, e isso é muito positivo. Homens, quando falam que não, me tornei mais sensível, para o homem isso traz uma sensação de fraqueza, vamos dizer assim, né? É como se fosse algo negativo. Ah, não, eu me tornei mais sensível. Isso é bom. Eu estou falando. Aí, por enquanto, acho que só tem o Fabrício, mas o Fabrício também, eu sei que ele é um homem sensível também. Então, eu me tornei mais sensível e fui olhando os outros aspectos que envolvem o consumo, o alimento. Na verdade, alimento é política, alimento é capital, é sistema, é sistêmico, é capitalismo, o alimento é muitas vezes misoginia, tem muita coisa associada ao consumo de carne. Tem muitos livros que falam sobre aspectos políticos do consumo do prato, na verdade, né, da escolha do alimento. Mas eu também não vou entrar nesses detalhes. Depois, se vocês quiserem, eu tenho algumas amigas que têm recomendações, elas podem me passar de como o consumo de carne está associado ao patriarcado, então, à opressão da mulher, consumo de carne, na verdade, de alimentos de origem animal, né? O consumo do leite, então, eu digo assim, eu não consumo leite, mas se eu fosse mulher, a primeira coisa que eu faria era parar de tomar leite e beber coisas de lácteos, vamos dizer assim, porque tem relação com a exploração da fêmea, né, vamos dizer assim. No caso é a vaca, ou a cabra, ou em outros países a égua e tudo mais. Mas, como eu disse, eu não vou entrar mais a fundo, não vou falar de política relacionada ao alimento, não vou falar de capitalismo, de um pouco isso, eu vou falar sim, eventualmente aqui talvez, como a gente foi treinado e a gente é treinado o tempo todo através da propaganda para seguir consumindo o que a indústria produz, eles querem vender, e a propaganda cara, não tem como vencer. A gente não tem como vencer através da educação, da cultura e da consciência. Se você assiste uma propaganda, ela tem mensagem subliminar e aquilo vai te influenciar. Mesmo que não tenha, só de você estar vendo pessoas consumindo, só de você estar ouvindo uma propaganda, aquilo vai te fazer, no mínimo, achar que aquilo é normal. Então, a maneira que eu optei de me libertar dessas coisas foi tirando a televisão de casa. Então, eu parei de assistir televisão, e isso me ajudou muito a ter uma opinião que eu acredito que é um pouco minha. Conversando com a Rê, a gente, infelizmente, a gente vive num mundo em que a gente não escolhe nada. Tudo foi escolhido previamente, inserido na nossa mente,
e a gente acha que está fazendo escolhas conscientes, e eu percebo hoje que quanto mais pessoas consomem o que eu escolhi consumir, mais influenciado eu estou sendo. Então, isso é um negócio meio radical, mas eu procuro escolher o que ninguém quer, o que ninguém gosta, e aí, se isso for possível, e se isso me agradar também, né, que eu também não posso me agredir. Mas a minha escolha primeiro foi saúde. Aqui no DA eu vejo muita gente optando pelo vegetarianismo por conta de ecologia. Isso é um aspecto gravíssimo do consumo de alimentos de origem animal, gravíssimo. O planeta não suporta mais tanta destruição, desmatamento, poluição, para que nós possamos atender apenas o nosso paladar. Muitos mitos existem, e eu anotei aqui para a gente falar sobre mitos. Mitos da proteína animal. Primeiro era mito da proteína. Aí se desconstruiu esse mito de que a gente precisa tanto de proteína. Tem um amigo, o Eduardo Coraça, doutor Coraça, ele é gente finíssima e frugívoro, né? Então ele só come alimentos crus, e a base da alimentação dele é fruta e também tem alguns vegetais crus. Ele fala que ele fala não, ele prova através de muitos estudos que a alimentação ideal é 80-10-10, 80% carboidrato, 10% proteína, 10% gordura. Quando a indústria vende que é 60, 20, 20, agora eu não me lembro exatamente, 60 carboidrato, 20 gordura, 20 proteína, e a gente vai seguindo. Esse mito da proteína começou com precisamos consumir uma alta quantidade de proteína e a proteína que está no vegetal não serve. Há ainda a história dos aminoácidos, eu também não vou entrar a fundo nisso, depois se vocês quiserem pesquisar, pesquisem, mas há essa história, não, mas a proteína dos vegetais não tem nenhum vegetal todos os aminoácidos. Isso, até onde eu conheço, é um fato. Mas quem é que come um alimento só? Se você diversificar a tua fonte de proteína ou fonte de alimento que tenha um alto percentual de proteína, você certamente vai alcançar todos os aminoácidos necessários para o seu consumo. Ninguém gosta de comer uma coisa só. Pode ser a melhor coisa que você acha no mundo. Se você fizer uma monodieta daquilo, eu garanto que em 3 a 4 dias você não vai aguentar nem mais ver aquilo. Eu falo por experiência, eu gosto de fazer experiências alimentares, e a gente já fez, eu e a Rê, a gente já fez algumas monodietas, assim, eu amo banana, adoro banana. Nós ficamos, acho que 5 dias só comendo banana, monodieta de banana. No 5º dia, eu não aguentava mais. Se eu comecei comendo por refeição 10 bananas, já na hora do almoço, 10 bananas. Segundo dia vai diminuindo, terceiro dia, cara, no 5º dia, era quase jejum, eu só comia quando estava com fome mesmo. Então, a monodieta ensina muito a gente a perceber quanto a gente come sem precisar, porque quando você só tem um alimento para comer, você não aguenta mais ele, você só come quando precisa mesmo. Seu corpo está falando assim, beleza, come aquela banana mesmo, porque não tem outra coisa. Então, ninguém aguenta ficar. Pode ser um filé mignon do melhor, a picanha do melhor. Se você for comer só picanha, uma hora você vai enjoar da picanha e você vai comer outra coisa. Então, diversidade é parte da diversidade alimentar. A gente vive num país que permite isso de maneira linda. Muito poucos países têm uma diversidade tão grande. Então, proteína era um mito de que a gente primeiro só tinha na carne. Isso ainda tem no meio de saúde. Eu, há um tempo atrás, operei uma hérnia, a nutricionista chegou para mim e quando ela veio, não como nada de origem animal. Aí ela falou, então você não come proteína? Aí uma nutricionista fala isso para mim, quem sou eu para... Eu falei, não como proteína nenhuma, então não vai ser aqui que eu vou comer.
pode fazer uns legumes cozidos na água, no que for, e para mim está tudo certo. Então, depois começaram a falar que a proteína vegetal é de pior qualidade do que a proteína animal. É mentira. A proteína vegetal ela é mais biodisponível do que a proteína animal. Ou seja, o nosso corpo consegue absorver melhor, lidar melhor com a proteína que vem do vegetal do que a proteína que vem do animal. Então, quando a pessoa pega, muitas indústrias usam isso e propagandas, né? Pega o percentual de proteína que tem num bife e o percentual de proteína que tem no feijão por 100 gramas, vamos dizer assim. Aí fala assim, é muito melhor você comer o bife. Isso é uma mentira. A biodisponibilidade da proteína vegetal é muito maior, então, com uma concha de feijão, o seu organismo vai absorver a mesma quantidade de proteína que tem 200 gramas de bife, um bife de 200 gramas. Então, o mito da proteína hoje já está quase que assim, ainda tem muita gente que acredita nisso, mas hoje é muito fácil de olhar na internet e ver que isso é mentira. Tem muitos documentários hoje já falando sobre isso também. Tem um mito que é muito forte para os homens e, consequentemente, para as mulheres também, porque nós estamos conectados, né? Que é o mito da virilidade. Na época, lá atrás, quando a gente vivia de caça, de pesca, essas coisas assim, esse mito foi criado lá naquele tempo, porque o homem viril era o que comia mais carne. Mas por que ele era o que comia mais carne? Porque ele era o que caçava melhor. Então, ele trazia, o ser humano ainda não plantava, então ele saía, voltava com mais caça, e isso, claro, que atraía não só a mulher, né? Todas as pessoas gostavam daquela pessoa, na tribo, em qualquer lugar, gostavam e valorizavam mais aquele caçador. Hoje nós somos caçadores de mercado, né? Então é brincadeira a gente continuar com esse pensamento até hoje. Isso ficou associado à virilidade sexual e hoje se sabe que isso é o contrário. O consumo de alimentos de origem animal causa arteriosclerose ou entupimento das veias, né? O colesterol, essas coisas. Alimentos de origem vegetal não tem colesterol. Não tem como você ter colesterol, não tem como você ter arteriosclerose consumindo alimentos de origem animal. Então, se causa entupimento de veia, quais são as veias mais finas que o homem tem? Onde é que estão as veias mais finas que são as primeiras a entupirem? No pênis. Então, a primeira coisa que acontece, o primeiro órgão que vai ser afetado é o órgão sexual masculino. Então, uma pessoa que tende a consumir, um homem que tende a consumir muita carne, leite, ovos, queijo, qualquer alimento de origem animal, especialmente os mais gordurosos, ele tende a ter uma menor virilidade, né? Ele vai ser um homem que tende a ter mais problema com impotência e tudo mais. Então, essa é uma grandíssima mentira. Não é só um mito, como é uma grande mentira que foi sustentada aí durante muito tempo. E outro mito é essa história de que o ser humano ele é carnívoro, ele é onívoro. O corpo humano é similar. Nós temos os ácidos que tem na nossa saliva, o tamanho do nosso intestino, os nossos dentes. Eu tenho canino. Olha meu canino. Porra, esse canino não é um canino para rasgar carne de animal. O Eduardo Coraça ele fala muito isso. A gente tem que observar, ser capaz de observar. Nós somos inteligentes, seres inteligentes. A gente tem que se observar e, claro, e vencer os hábitos, né? E vencer até as histórias que foram contadas para a gente. Então, o ser humano com fome, se você pega um ser humano com fome, solta ele e bota ele num quarto trancado, lá dentro tem uma maçã e um coelho vivo. Todos vão na maçã. Ser humano.
O ser humano ele vai salivar com a maçã, ele não vai salivar com o coelho. Ele pode, depois que comeu a maçã, falar, bom, sobrou o coelho, agora é você mesmo. Mas isso ele vai resistir muito e ele vai ter uma dificuldade enorme para, primeiro, matar, que ele vai ter que vencer muitas coisas internas ali, mentais e tudo mais. Vai matar, se for uma pessoa que consiga até, vai matar. Agora, como que come aquele bicho? Cru. Não apetece. Isso é uma outra prova. A gente não, a carne crua, ela não nos faz salivar. Uma fruta, você está com fome, quem gosta de manga, por exemplo, você sente o cheiro da manga, imediatamente você saliva, dá vontade de comer. Então, a gente tem muitas provas de que não somos, nós somos, o ser humano é fisiologicamente um ser herbívoro. Nós viemos para comer plantas. Esse livro daqui, cara, ele é muito legal nisso. Ele vai explicando tudo isso, ele tem uma tabelinha que ele vai citando, aí ele vai comparando. Seres carnívoros têm garras, todos têm garras. Herbívoros, sem garras. Aí ele vai falando, carnívoros não têm poros na pele, transpiram pela língua. O ser humano e seres herbívoros transpiram através de milhões de poros na pele. Dentes caninos, nós não temos isso daqui que a gente chama de canino. Não é um canino verdadeiro que é usado para dilacerar a carne. Glândulas salivares pequenas os carnívoros têm. Os herbívoros têm glândulas salivares desenvolvidas, necessárias para pré-digestão de cereais e frutas. Diferença na saliva, carnívoros não têm dentes molares, ácido mutiático no estômago, herbívoros não têm, e ele vai colocando todas essas coisas para que nós percebamos que nós somos seres herbívoros altamente adaptáveis e que durante o período glacial, as eras do gelo que vieram, nos obrigaram a consumir carne. A gente consegue viver de carne. Se a gente viver só de carne, a gente vai adoecer. E a gente provavelmente, nesse período glacial, viveu com muito pouca saúde. Conseguimos sobreviver, mas nossa estimativa de vida certamente era muito menor. Então, esse é um outro grande mito, de que o ser humano é carnívoro ou onívoro. Não, nós não somos. Isso, se você se dedicar a ver ou pegar esse livro, se eu não me engano, custa R$ 15. Também eu boto lá depois o link para vocês. É um livro baratinho, muito legal de ler, leve a leitura. Bom, eu falei dos mitos porque eu estava falando da escolha do alimento. A gente escolher por saúde, a gente escolher pela questão ecológica, também tem muitos documentários, Netflix, no YouTube, que falam sobre isso. Eu vou passar uns links de uns para vocês também, e o nome de alguns documentários. Alguns documentários são bem desconfortáveis de assistir, muito, muito, muito mesmo, mas, cara, assim, de verdade, se a gente consome algo, a gente tem que entender o que está conectado àquilo. E se há morte conectada àquilo, eu entendo que eu tenho obrigação de saber disso e ver o que acontece para que aquele bifinho chegue no meu prato. Quando eu olho no açougue, no mercado, alguma coisa, eu não vejo o que aconteceu antes daquilo. Então, se eu não tenho condição de ver aquilo, eu nunca deveria consumir, porque sou eu que estou patrocinando aquilo. No meu despertar foi assim, primeiro a minha saúde, depois quando eu fui estudar aquilo, falei, meu Deus, eu não posso ser conivente com isso, porque quando eu compro um pedaço de carne, quando eu compro um queijo, quando eu compro 1 litro de leite, eu estou pagando a pessoa que mata. Eu estou pagando a indústria que maltrata, que explora, que destrói o meio ambiente. Então, eu estou fazendo. Dentro do yoga, a gente falou sobre moralidade, ahimsa. Porra, eu não mato. Não, eu não mato, não. Mas eu estou pagando alguém que mata.
Então, isso é tão ruim quanto matar. Hoje está todo mundo querendo saber quem mandou matar. Já sabem quem matou Marielle, mas quem mandou matar? É tão importante quanto saber quem matou. Então, eu sei que foi o cara lá que matou, ele tem o trabalho dele, não despertou ainda e faz por necessidade. Então, eu não julgo a pessoa que está ali, mas eu tenho que julgar a mim. Se eu sei que aquilo não é bom para mim, se eu sei que aquilo não é bom para o animal, se eu sei que aquilo não é bom para o planeta, eu tenho que tomar uma atitude. Então, eu não vou chegar lá para o cara e falar: "Porra, como você não sabe que você vai matar um animal, um negócio desse?". Não, mas eu vou parar de comer. E se cada um for mudando, tudo vai mudar. É individualmente que a gente vai mudando as coisas. Eu anotei para a gente conversar. Então, ecologia, ética e, como eu ia falando, dentro do yoga, e quando a gente fala de meditação, que é por isso que a gente está aqui, as coisas mais sutis são muito importantes. Então, beleza. É, se eu estou num nível ainda grosseiro, mais grosseiro, é, não adianta eu pensar em coisas muito sutis, mas é importante eu tomar consciência delas também. Então, dentro da filosofia do yoga e dentro da busca pelo, pela felicidade ou pelo samadhi ou samadhi, que é esse momento de união com a consciência suprema, da união da consciência individual com a consciência suprema, que é o que é yoga, eu tenho que atentar para todos os aspectos. E os alimentos são constituição energia também. Tudo no universo é energia. A gente sabe disso, já falou, todo mundo fala hoje em dia, e a gente aceita bem isso. Essas energias são de 3 categorias, a galera do curso aí, então vai relembrar. Tamaguna, tamásica, tem relação à guna de tamas. Então, energia tamásica, que é energia estática ou densa, energia mutatória ou rajásica, energia de movimento, e energia sutil, que é, é a energia que eu diria assim, é uma energia, usar a palavra, usar que é do bem é terrível, né? Mas é uma energia que não envolve aspectos negativos nela. A energia mutatória, por exemplo, que é intermediária, ela se equilibra ali. Energia tamásica é energia estática, energia de morte. Energia sutil, então posso dizer que é energia de vida. Ela gera e traz vida. Tudo nesse universo manifestado é composto por essas 3 energias. Eu também, esse fone também, esse computador também, tudo, 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 o ar também, e o alimento, obviamente, também. Então, nós, quando vamos escolher o nosso alimento, a gente atenta para a energia desse alimento também. Então, como que eu escolho o meu alimento? Eu falei da era glacial. Então, o que que... Ah, não, eu sou vegetariano estrito, eu não como, nunca comeria um animal. Aí eu vou para um lugar e fico preso, como aquela galera ficou nos Andes lá. Se só tem carne para comer, obviamente eu vou comer carne. Eu estou falando eu mesmo aqui, eu. Se só tiver carne para comer, eu vou comer carne. Essa história de vegetariano, isso tudo é uma palhaçada. Eu vou morrer? Não vou. Eu vou buscar viver. Agora, como que eu escolho o meu alimento sendo um caçador de mercado? Eu escolho o alimento por uma ordem de desenvolvimento de consciência. Então, porque as pessoas também podem falar assim: ah, mas você mata o alface quando você colhe o alface. É verdade, é incontestável, é uma verdade. Eu mato um alface quando eu vou colher. Couve não. Couve eu podia falar: não, eu tiro uma folhinha só, eu deixo a couve lá, tiro 2, 3, ela vai viver o tempo da vida dela. Mas alface não. Então eu posso ser um assassino de alface. Estou ferindo a rimsa, estou sendo violento, mas como que a gente escolhe, como eu estava falando? Nível de consciência. Desenvolvimento de consciência do ser que eu vou consumir para me alimentar. Então, se eu vivo num lugar que eu só tenho vaca para comer, o meu nível de consciência é claramente mais desenvolvido do que o nível de consciência da vaca.
E a gente também, dentro do yoga, a gente considera o que se chama de valor de utilidade. É um tema complexo, mas falando assim, talvez vá parecer até especismo e tudo mais, mas é, o valor existencial, são dois valores que tudo tem. O valor existencial de todas as coisas é igual. Todos os seres têm o direito de existir. Ponto. Eu não tenho um valor existencial maior do que o de ninguém, nem de um pedaço de madeira, nem de nada, porque tudo tem um motivo para estar aqui, e eu não devo interferir nisso. Agora, tem um valor de utilidade, que a gente chama. Talvez a palavra, quando traduziram, ficou meio estranho, mas é a palavra que se usa, de maneira didática, que é o quê? Eu tento entender qual o benefício que a existência desse ser pode trazer para o planeta e para os outros seres. E apesar de nós não sermos hoje o ser que traz o maior benefício para o planeta, talvez seamos o que traz o menor benefício para o planeta, nós somos os seres que têm a maior capacidade de trazer benefícios para o planeta e para os outros seres. Nós temos a capacidade de cuidar, nós temos amor incondicional dentro do nosso peito que a gente talvez não desenvolva e não, mas nós somos inquestionavelmente os seres terráqueos que têm o maior valor de utilidade. Então nós somos capazes de cuidar, de construir, de sarar, a gente tem usado o nosso potencial para o contrário, para destruir e tudo mais, mas isso é uma outra história. Então, voltando ao ponto do nível de consciência de cada ser, se eu só tenho a vaca, eu tenho um nível de consciência mais desenvolvido do que a vaca, então, se só sou eu e ela, ou eu ou ela, eu mato a vaca e como. Se eu tenho uma vaca e um frango, eu observo os dois, quem lida com vaca e frango consegue perceber que a vaca é um animal que tem um nível de consciência um pouco mais desenvolvido do que o frango, a galinha, o galo. Ela é mais capaz de desenvolver ou de expressar afeto, por exemplo. A galinha também o galo também eles são animais amorosos também, mas se for comparar os dois, a vaca ela tem a consciência mais desenvolvida do que o frango. Então, se eu tenho uma vaca e um frango e eu mato o frango para comer. Se eu dependo de um dos dois para manter a minha vida, eu vou primeiro no frango, que tem um nível de consciência menos desenvolvido do que a vaca. Se eu tenho a vaca, a frango e um peixe, eu vou no peixe, porque também tem um nível de consciência menos desenvolvido do que o frango. Agora, se eu tenho a vaca, um peixe, um frango e um brócolis, eu obviamente vou no brócolis. O brócolis que eu tenho é que matar ele, ou um alface, como eu falei. Eu vou matar o alface, mas eu vou matar um ser de consciência menos desenvolvida para manter um ser de consciência mais desenvolvida. Essa escala que normalmente a gente usa, ou esse parâmetro que a gente usa para buscar entender o que eu devo e o que eu não devo consumir quando eu tenho opção. A partir daí, se eu tenho uma gama grande de alimentos, é óbvio que eu vou, então, como eu falei, se eu posso colher a couve e não alface, eu vou na couve. A couve vai se manter viva ali, vou deixar o alface de lado. Mas a gente sabe também, a gente considera também, claro, o aspecto de sentir dor e tudo mais, isso já alcança ética. Se eu posso. Outra coisa que a gente percebe, o nível de consciência do ser, é o quanto ele luta pela vida. Se eu for para cima de uma galinha, ela não me conhece, estou ali com uma faca, ela vai correr de mim. Ela não vai ficar esperando e vai botar o pescoço lá para eu matar. Não sei que eu consiga enganar ela de alguma maneira, mas que eu crie uma relação de amizade e ela vai vir e eu vou pegar ela para matar.
Agora, normalmente, ela vai correr, vai lutar pela vida dela. A vaca também vai lutar pela vida, o peixe também vai lutar pela vida. O alface, normalmente, não. Ele fica ali parado. Você vai pegar ele, vai cortar e vai comer. Então, o nível de consciência faz a gente escolher o alimento. Então, dentro dos alimentos de nível de consciência mais menos desenvolvidos, como eu escolho? Nós optamos por escolher de acordo com a energia do alimento. Como eu ia falando, energia tamásica, estática, energia rajásica, mutatória, energia sutil, sátrica ou sutil. Alimentos de energia sutil são alimentos que são bons para corpo, mente e alma ou espírito. Isso é uma característica dos alimentos sátívicos ou sutis. Alimentos rajásicos ou mutatórios são alimentos que podem ser bom para o corpo e não ser bom para a mente. Podem ser bom para a mente e não ser bom para o corpo. Eles vão ou são alimentos que requerem um cuidado muito grande na quantidade de consumo. Então, para exemplificar, rajásico, por exemplo, alimentos que trazem agitação. Como eu falei, a característica de Raja Guna é movimento. Então, são alimentos que, se consumidos em mais do que o seu corpo precisa, eles tendem a te trazer ansiedade, agitação, hiperatividade. E dois alimentos clássicos de Rajas são café e chocolate. Cafeína, alimentos com cafeína e alimentos que vêm de grãos torrados, né, queimados, como a amêndoa do cacau e, e o grão do café. Então, esses são alimentos que você pode consumir, segundo a filosofia. Você pode consumir, mas com muito cuidado e entendendo a dose que é. Bom, hoje todo mundo fala assim: ah, não, mas o café me faz muito bem. Se eu não tomar café, eu fico com dor de cabeça. Isso é dependência, isso é prova de dependência química. Ponto. Então não é o café que te faz bem. Ele te fez mal e agora você não consegue mais viver sem ele. Mas consegue. Então, se você costuma falar isso, não fale, porque senão você está reafirmando. A Didi citou isso aí no curso esses dias. São alimentos que requerem cuidado no consumo. E alimentos tamásicos ou estáticos são alimentos que não fazem bem, que têm uma energia que vai te trazer algo de negativo. Dentro da categoria de alimentos tamásicos ou estáticos, alguns alimentos podem e talvez até devem ser usados como remédio. Por exemplo, um clássico é o alho. Alho é um remédio maravilhoso, é um antibiótico maravilhoso, mas, como todo antibiótico, como todo remédio, deve ser usado quando precisa. Se eu estou com algum problema que eu preciso de antibiótico, eu quero usar um antibiótico natural, eu uso alho. Agora, nenhum médico vai te recomendar antibiótico para você consumir todo dia. Vai falar assim: não, ó, eu estou te dando nem sem nome de antibiótico, sei lá, alguma ina dessas aí, não sei o que é ina. Tome isso daqui. Ah, mas tomo como? Não, toma aí, toma 2 na hora do almoço, 2 na hora da janta. Ah, mas durante quantos dias? Não, sempre que você quiser. Se você gostar do gosto, continua comendo, continua tomando. Nenhum antibiótico é receitado assim. Você toma durante um tempo e depois você para. Tratou o problema, você para. Alho também deveria ser consumido assim. Sendo um antibiótico, qual é a questão do alho? Sendo um antibiótico, ele mata bactérias, isso é o que a gente busca, mas ele mata bactérias ruins e também mata bactérias boas. Então, hoje se sabe que muitos dos problemas intestinais de boa parte do mundo, especialmente dos brasileiros, é pelo consumo diário de alho. Mata as nossas bactérias, destrói a nossa flora intestinal, microbiota, como chama hoje, né? Destrói a microbiota. Então, eu como alho no almoço e tomo o probiótico
depois, à noite, eu tomo probiótico todo dia para o meu intestino funcionar bem. Se você deixar o alho, provavelmente você pode deixar o probiótico, porque a tua microbiota rapidamente vai se restabelecer, especialmente se você consome eventualmente algum alimento fermentado, kombucha, qualquer tipo de alimento fermentado. Então, o alho ele é um ótimo remédio, mas ponto, acabou. Não deveria ser consumido todo dia. E outro alimento tamásico que é muito consumido é cebola. Cebola, especialmente para mulheres. A cebola é um alimento que induz a anemia. A mulher sangra pela menstruação todo mês e luta contra a anemia. Tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que tomar isso, tem que tomar ferro, tem que tomar... E consome cebola, que é um alimento que induz a anemia. Isso tem comprovação científica já. Algumas pessoas têm uma sensibilidade assim tão grande que a Didi também citou isso no curso. Um copo de água de cebola, tomar um copo cheio de água de cebola, a pessoa pode parar no hospital, pode até morrer. E há muitos casos relatados dentro da medicina veterinária sobre animais e o consumo de alho e cebola. E nós não somos muito diferente deles. Nós temos, claro, especialmente ruminantes, é bastante diferente, a digestão e tudo mais, mas a gente tem muitas semelhanças entre mamíferos que somos, né? Então, não só a questão fisiológica mesmo, quando a gente opta por alimentos sutis, então hoje eu sou vegano, legal. O que que isso... Ser vegano, ótimo. Mas eu optei por ter uma alimentação vegana sutil, que a gente chama. Então, basicamente, eu não consumo nada de origem animal, eu optei por não consumir nada de origem animal e também nada, como eu digo, alimentação sutil, alimentos, eu optei por consumir somente alimentos sátívicos. Isso o que que faz? Eu tirei alho, cebola, cogumelos. Tem outros alimentos, mas assim, berinjela branca a gente quase não tem aqui no Brasil, você acha talvez em São Paulo, que são folha de mostarda, tem bastante aqui. São alimentos que têm predominância de energia estática. Como eu disse, todas as coisas têm as três energias. O equilíbrio dessas três energias vai determinar se a gente consome ou não, opta por consumir ou não. Nós optamos por uma alimentação sutil porque ela afeta não só o meu corpo fisiológico, ela afeta a minha mente, meus pensamentos e o meu nível energético. Isso, eu digo para todo mundo, é o que eu mais sinto, ou o que eu mais senti quando eu optei. Claro, odor também mudou completamente. Quando você para de comer carne, e especialmente alho e cebola, o teu odor corporal, o cheiro do seu suor muda completamente. Você vai ver que você para de sentir o seu cheiro. Se você não usa desodorante, ficar sem usar desodorante com uma dieta tradicional, você vai sentir fedendo. Se você não consome alimento de origem animal, se você não consome alho e cebola, você não precisaria de desodorante. A gente gosta de ficar com cheirinho, então eu particularmente uso desodorante que não tem alumínio, que não tapem os meus poros, que eu possa transpirar, tudo mais, é só para dar um cheirinho. Então a Rê mesmo faz pingo nos óleos essenciais, no leite de magnésia, faz um negócio, fica ótimo. Fico com um cheirinho gostoso, não impeço meu corpo de transpirar, minhas glândulas funcionam bem e mas o mais importante é eu não produzir um suor com odor. Eu vi que a Bianca perguntou aí sobre tempero. Isso é clássico. Todo mundo fala, mas você tempera com o quê, então? E aí eu sempre trago algo que os monges também falavam. Ele falava, o brasileiro costuma tirar onda de que tempera muito bem, que comida brasileira é muito bem temperada. Aí ele falou, tudo que se come aqui
tem o mesmo tempero. E não é verdade? Tudo a gente tempera com alho e cebola. Todas as coisas, não tem nada, nada. Eu desafio qualquer pessoa que está aí a falar uma coisa que faça que não leve ou alho ou cebola ou os dois. É impressionante. Isso na verdade, é não saber temperar. Eu só sei usar alho e cebola, é a única coisa que eu sei. O que a gente usa? Todos os temperos verdadeiros, até porque alho e cebola não são condimentos. Condimento é tomilho, é cominho, é pimenta, tem uma infinidade de ervas aromáticas, erva doce, feno-grego, tem uma infinidade, e fora ervas frescas, coentro, salsa, tem muitos alimentos, muitos condimentos que vão fazer você poder temperar a tua comida, vai ficar com um sabor único seu e sem a gente precisar. Eu entendo perfeitamente, o hábito é, tanto para deixar a carne quanto para deixar alho e cebola, o maior dificultador. A gente fica ali naquele negócio, meu Deus, e agora? Aí não vai usar um tempero diferente, você não sabe a quantidade, aí às vezes fica forte, ou às vezes fica fraco. Tudo tem período de transição, não tem jeito. Se você desejar fazer a experiência, você com o tempo... Um que a gente usa muito, por exemplo, para substituir o alho, no começo a gente usou muito o gengibre, porque o gengibre tem a ardência do alho, aquela ardênciazinha do alho, e se você ralar um gengibre, por exemplo, arroz, muita gente faz arroz só no alho, rala um gengibre e faz o arroz só no gengibre. Você vai ver que ele vai ficar delicioso, tem aquela ardênciazinha. E também, assim, uma coisa que eu recomendo muito, as pessoas perguntam, pô, mas feijão, cara, como que vai temperar feijão? Eu tempero feijão com cominho, o que eu gosto de usar? Cominho e páprica defumada. São os dois temperos que eu mais uso. Mas eu aprendi, quando eu deixei o alho e a cebola, eu aprendi a sentir o sabor do próprio alimento. Então, aqui em casa, por exemplo, o feijão que mais vende aqui em casa, que todo mundo come e repete, é feijão com pitada de sal. O sabor do feijão. Feijão preto com sal. Mais nada. Eu boto um lourozinho, aquela história assim, só para diminuir os gases, e certamente o louro dá um gostinho. Mas é o feijão que a gente mais gosta aqui em casa hoje, é o feijão. E eu, quando fazia feijão, era aquele feijão com aquele tantão de alho e cebola boiando em cima. Quando eu fazia linguiça cebolada, você mal achava as linguiças, era mais cebola do que linguiça. Quando eu fazia um bife, aquele filé Osvaldo Aranha, eu escondia o bife embaixo daquela montanha de alho refogadinho, que é uma delícia. Eu continuo dizendo que é uma delícia. Eu gostava de alho cru na salada, cortava uns pedacinhos de alho assim na salada. Hoje, eu não consigo... Aí sim, carne eu não digo que eu tenho aversão, mas alho e cebola, hoje eu não consigo nem chegar perto. Quando a pessoa acabou de almoçar e vem falar comigo, cara, normalmente eu dou 1 ou 2 passos para trás, porque a gente exala muito. Isso é uma prova da toxicidade desses alimentos. No estudo da homeopatia tem muito disso, né? O estudo do que é expelido pelo corpo, a ordem do que é expelido pelo corpo. O alho, especialmente, alho e cebola, mas o alho, especialmente, ele tem uma toxina que é das mais danosas que existe na natureza. É capaz de ultrapassar o sistema nervoso central. Pouquíssimas toxinas que tem em alimentos são capazes de alcançar o cérebro ou medula. Essa toxina, que agora eu não me lembro o nome, que tem no alho, e a gente consegue perceber o poder dela do alho, é quando você espreme um alho, faz esse teste aí se você quiser 1 hora. Espreme o alho, bota no chão e pisa nele descalço ou descalça. Em menos de 1 minuto, o gosto do alho vai estar na sua boca. Você vai sentir o gosto. Isso é o poder como é que chama? Tem um termo, né? De isso ser transmitido de célula para célula. Então, o corpo ele também expele de acordo com o que ele entende ser mais tóxico.
E o alho e a cebola, eles são as substâncias que eles têm, né, as toxinas que tem no alho e na cebola, são expelidos antes de algumas drogas até. Então parece que eu li há muitos anos esse estudo. Parece que o álcool, por exemplo, se você beber uma dose de cachaça, sei lá, 10 doses de cachaça, seu corpo estiver saturado de álcool e você comer alho ou cebola, o seu corpo primeiro vai se livrar das toxinas que estão no alho e na cebola, por isso você vai suar e vai ficar fedendo. O hálito e o suor vão ter o cheiro. Seu corpo vai se livrar primeiro daquilo e depois do álcool. Então, isso vai mostrando para a gente que a gente é, é muito importante olhar para o que a gente come, perceber esses aspectos. Nada assim, eu entendo que nada, como eu disse no começo, nada precisa ser radical, os processos não precisam ser radicais. Não estou falando aqui que ninguém tem que ser vegetariano, seria maravilhoso para o planeta, para mim que vivo nesse planeta, que assim, é, todo curso, toda turma eu falo isso. Cara, eu digo assim, se fosse para ser a verdade mesmo, é que eu deveria ter o direito de obrigar você, que não é vegetariano, a ser, porque consumindo carne ou alimentos de origem animal, o planeta que eu vivo está sendo destruído. O planeta que os meus filhos vivem está sendo destruído. Então, as pessoas não deveriam ter o direito, e eu tenho certeza que um dia não vai, você só vai conseguir comprar carne no mercado negro. Vai chegar um dia, se isso vai levar 100 anos, 200 anos, 500 anos, eu não sei, mas vai chegar um momento que, por ética, por ecologia e por saúde, vai ser proibido consumir carne de qualquer tipo. Eu vi também a pergunta aí se a gente parou junto. Paramos carnes, todas as carnes nós paramos juntos, e lácteos nós paramos. A filosofia do yoga recomenda o leite e derivados, isso é importante citar, tá dentro da categoria de alimentos sutis. O que me obriga a dizer que se você quer consumir leite, se você quer consumir carne, não, derivados de leite, por favor, busque o leite. Crie uma vaca. Ou conheça alguém que cria uma vaca, porque aí você está se livrando da indústria, de todos os maus tratos, de todos. Então, se você tem alguém que produza, que você sabe que aquela pessoa cuida daquela vaca, que a vaca não é estuprada, que a vaca não é maltratada, que ela não é afastada do bezerro, e ela vive bem, maravilhoso, como é na Índia. Então a vaca é endeusada, eles tratam como uma pessoa um ser da família, pessoa não, um ser da família. E é um ótimo provedor de alimento. Para uma pessoa, uma família pobre, ela ter uma vaca é uma bênção. E quem é que vai chegar para aquela pessoa e falar: você não pode comer? Não, mas leite de caixinha, queijo do mercado, você está bancando tortura, você está bancando estupro, você está bancando sofrimento animal, muitas coisas bizarríssimas que, como eu disse, estão em alguns documentários aí. Eu vou passar e depois vocês vejam. O que eu peço assim é que vocês olhem para o alimento e só pensa qual a consequência do consumo desse alimento. O alimento, ele tem uma consequência em mim, obviamente, ele tem uma consequência no próprio alimento, na vida do próprio alimento, que deve ser considerado, e ele tem uma consequência no planeta. Como seres racionais e que buscamos o desenvolvimento, eu repito, que buscamos o desenvolvimento, a gente tem que caminhar na direção de uma alimentação consciente que faça bem para mim, que faça bem para os seres, que faça bem para o planeta. Isso é um caminho que eu preciso caminhar. Eu não preciso correr, porque senão o máximo que vai acontecer é tropeçar e cair. Mas eu não posso também
olhar para essas coisas e fingir que não vejo, até porque quem vai sofrer no final somos nós mesmos. Eu vi que a Adriana perguntou também da questão do ovo. Ovo, primeiro, eu participei de alguns seminários de saúde e tudo mais, com a Sociedade Vegetariana Brasileira. Ovo, primeiro, é mentira que ovo faz bem. Ponto. Acabou. Ovo não faz bem. Ovo é o alimento que mais traz colesterol. Então, qualquer pessoa, especialmente as que têm problema com colesterol, eu digo para todas, corta o ovo e seu problema vai embora. Eu não tenho dúvida que o problema de colesterol é causado pelo consumo do ovo. O ovo é um alimento altíssimo em proteína, isso é lindo, é verdade. Mas e daí, se ele me faz mal? Eu tenho outros alimentos que me dão proteína. O ovo, se você for ver, sei lá, 1 ou 2 ovos, já te atende a tua necessidade de proteína num dia. Você vai comer um ovo o dia todo e mais nada? Ninguém come um ovo e acabou. Você vai comer outras coisas. E isso o que vai fazer? Você ultrapassar a tua demanda daquele nutriente. E eu te digo, você pode fazer uma pesquisa na internet ou indo nos lugares. Vai nos hospitais e lista e pede para ver os internados ou quem passou por ali. Conta quantos passaram por lá. Oi, Carol. Quantos passaram por ali que foram para lá por problemas causados por deficiência de proteína? Eu aposto, nenhum. Nenhum. Agora, quantos vão estar lá por doenças causadas por excesso de proteína? São muitos, 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 muitos. E não só proteína, mas alimentos de origem AVC, arteriosclerose, problemas causados por colesterol alto. É absurdo. Isso é outra mentira que foi contada. Então, o ovo, legal, ele tem alto índice de proteína, tem albumina, que é bom, tem muitas outras coisas que no reino vegetal que podem substituir a albumina. Tem muitas outras coisas, outros alimentos no reino vegetal que vão te ajudar a suprir a tua necessidade de proteína. Fora que o ovo deixa o ovo para a galinha, né? É dela, é ela que vai chocar, ela bota, é para ela. Eu não sou radical nisso também. Então, o mel é da abelha. Mas se o mel pode ser usado como remédio, você consegue ter um mel que você não vai matar a abelha, eu digo que eu sou vegano e eu não acho que deixe de ser por conta disso, porque eu estou consciente da minha escolha. Eu não quero mel industrializado, porque eu sei que mata as abelhas, e as pessoas, mas é a abelha. É a abelha, é um ser vivo que está lá, quer viver a vida dela. E agora, se eu tenho um mel de uma pessoa que eu sei que produz, que cuida das abelhas e tudo mais, eu acho, e preciso, eu esses dias mesmo estava com a garganta ruim, até eu estava falando com vocês esses dias, num dia de encontro, esse estava bem ruim. Eu estava consumindo mel. E pronto. Eu entendo que a gente tem que buscar ser consciente no nosso consumo, sem radicalismo, sem extremismo, sem se impor coisas só pelas caixinhas que se criam. Eu sou vegano e pronto. Eu falo que sou vegano só para facilitar, porque a pessoa entende melhor, ele não come nada de origem animal. Mas eu odeio essas caixinhas que se colocam, porque aí eu me sinto obrigado a, por exemplo, não consumir o mel se eu achar que devo consumir o mel. Não, eu sou vegano, eu não posso consumir mel. Eu posso o que eu quiser. Algumas coisas eu não devo. E o que eu não devo, eu procuro não fazer. Então, para encerrar, fica o pedido de que vocês olhem para o alimento com calma, pensando nisso. Faz bem para mim? Legal, primeiro passo. Porque se não faz bem para você, cara, por favor, esse é o primeiro passo. Se afasta desse alimento. Tem outros, pode saber. Paladar, você vai ajustar. Se não tiver um substituto, paladar vai se ajustar. Pode ser difícil? Pode ser que seja difícil, mas
eu tô aqui, posso ajudar. Passei por esse processo e fui ameaçado com faca por conta de abstinência de queijo, que os lácteos a gente parou diferente. A Adriana também perguntou, então carnes todos nós paramos juntos, mas eu, quando assisti um documentário, chorei pra caramba e não queria mais que acontecesse aquilo com as vacas, não queria patrocinar aquilo também. E a Rê, ela resistiu, porque vegetariano consome muito queijo, né? Nossa geladeira era lotada de todo tipo de queijo, toda comida que a gente fazia tinha queijo, passou a ser o nosso alho e cebola, né? Tinha em tudo. E aí, quando eu fui fazer um queijo de amêndoa, ficou horrível, horrível. O primeiro queijo de amêndoa que eu fiz. E ela, no período de abstinência, no crise, ela com a faca que ela cortou o queijo, ela balançou a faca. Você me apresenta isso como queijo? Não tem gosto de queijo, não tem cheiro de queijo, não tem aparência de queijo. E não tinha mesmo, não. Era melhor não ter dado nada, deixado ficado no meu canto e ela no dela. Mas depois, assim, ela falou: vamos consumir isso que está na geladeira. E depois ela consumiu mais umas coisas, mas como eu já não estava mais consumindo, ela parou. E isso é que é muito importante, que vocês se respeitem, se permitam esse tempo assim de para cada coisa. O meu método é ser radical. Para mim, eu não consigo ir parando assim, senão eu nunca paro. Eu preciso, pô, não quero mais, acabou, não vou comer mais. E aí eu vou passar por essas emoções, por essas privações, por essas sensações de que não, eu estou decidido a não comer, não vou, então eu sou forte. Isso fortalece o caráter mesmo. Tem gente que já tem dificuldade em lidar, tem, sei lá, uma força de vontade, menos força de vontade, alguma coisa assim, prefere ir parando devagar. Legal. Como eu falei, faz bem para você? Ótimo. Não faz, por favor. Vai parando e para. Faz bem para mim? Eu olho para o que eu estou consumindo. Faz bem para isso que eu estou consumindo? Faz bem para esse ser? É um ser senciente? É um ser que sente dor? É um ser que sofre? Se sim, eu tenho que começar a cuidar dele também, porque eu cuido de mim. Quando eu me torno saudável e bem, eu passo a cuidar do outro também. Então, estou olhando para esse outro ser, agora, bom, não faz bem para ele, cara. Então, eu vou parando. Ou talvez não faça diferença para ele. Sei lá, vou pensar numa planta aí que mais que o consumo dela é ruim para o planeta. Então, o planeta é a nossa casa, essa vida vai acabar. Tem gente que não acredita que tem outra, tem gente que acredita que tem outra. Mas, de qualquer maneira, a maioria de nós tem deixado proles, né? A gente tem deixado filhos aí e eles são um pouco de nós e a gente nunca quer que os nossos filhos sofram, nem que os netos, e nem que outras pessoas, que mesmo que não sejam filhos, venham a ficar por aí. Tragam esse olhar para o alimento, olha para o seu prato, pensa nele. A gente tem uma plaquinha aqui que diz assim, é, alimentação, cuidar da alimentação é um ato revolucionário, e é revolucionário. Leiam os rótulos, saibam que vocês estão comendo. Cara, é absurdo comprar uma coisa sem saber o que é aquela coisa, o que está naquela coisa, qual o veneno que colocaram naquela coisa. Eu sei que para muitos aí talvez não seja absurdo, porque esse é o normal. Eu também, há pouco tempo atrás, não lia. Gostava, gostava, comia, comprava no mercado e comia. Passa a ler e a pesquisar o que é aquele INS4, o que é essa substância, corante não sei o que lá, o que é aquela substância. Isso é trazer consciência para o prato, e isso, eu digo para vocês, nada vai transformar mais a vida de vocês do que passar a ter um olhar consciente para o prato. Isso transformou a minha vida, transformou a vida da minha família toda, e eu, como lido com o alimento, eu tenho visto transformar a vida de muita gente, e eu digo sempre para melhor. Não tem ninguém que tenha passado a ter uma alimentação consciente e que tenha tido uma piora na qualidade de vida. É óbvio que cada um vem de uma cultura, então muita gente não consegue manter,
por A, por B, por C, por marido, por pai, por isso tudo a gente tem que acolher também. Por isso eu digo, se respeite, né? Sua casa, não queira impor ao quem mora contigo, isso é terrível, querer impor ao outro, mas eu não é, ele ou ela é altamente carnívoro e fica lá, eu quero minhas coisas. Para quem para é ruim mesmo ter que lidar com a carne. Mas aí também é respeitar um ser humano que está contigo, né? Isso também é muito importante. Começa a mudar os horários de cozinhar, essas coisas. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. O tema, como eu disse, é alimento e consciência. Então, passem a olhar para o alimento de vocês com consciência, fazer escolhas conscientes, pensando em vocês, nos seres que estão sendo consumidos e no próprio planeta, devagarzinho, vai sem pressa. Agora vamos para o nosso momento da meditação. Então, vamos fechando o nosso vídeo. Já vai encontrando uma posição mais confortável. Alinhando sua coluna. Se familiarizando com o silêncio. Traga consciência também para esse momento. Independência. Lembre de relaxar todo o seu corpo. Parte a parte. E depois que você olhar individualmente para cada parte do seu corpo, você relaxa ele como um todo. Se for capaz, mantenha a ponta da língua tocando o céu da boca. Coluna ereta. Respiração livre. Faça um esforço para sentir o fluxo da sua respiração. Um esforço mental. Sua respiração está conectada diretamente com suas emoções. Passe a observar sua respiração ao longo dos diferentes momentos do seu dia. Faça esse exercício agora.
Visualize, ao inspirar, que energia do cosmos penetra suas narinas e preenche o seu ser. Veja, sinta ou apenas saiba que isso está acontecendo agora. O ar entra e te energiza. Traz vida. Depois sai e volta para a fonte. Visualize todo o caminho dessa energia que está espalhada por todo o universo. Se concentra, atravessa suas narinas, desce, preenche seus pulmões e sai. Na próxima inspiração, você vê essa luz, essa energia penetrando o seu corpo e dos seus pulmões ela se espalha, preenchendo todo o seu corpo. Você vê, ou sente, ou sabe que o seu corpo agora é feito de luz. Pura luz cósmica, brilhante. Veja essa luz atravessando os seus poros, tirando sua forma. Você se torna um grande ponto de luz que se expande pelo espaço. Vai tocando e se unindo os planetas, cresce, se torna tão grande quanto a galáxia. Mais e mais galáxias. Todo o universo manifestado. Você então se funde ao infinito. Inspirando, Baba Nam.
exalando, Kevalam, você mantém essa sensação de infinitude até que minha voz retorne.
Lentamente, você vai retornando. Sua luz se retrai. Ocupa o universo. A Via Láctea. Os planetas se individualizam. Você volta para o seu lugar. Seu corpo toma forma. E esse brilho, essa luz, essa energia retorna para a fonte na sua próxima exalação. Você se conecta com os seus sentidos, ouve os sons, sente o que tua pele te permite agora. E lentamente move as extremidades do corpo. Se desejar, desfaz a posição, a postura, contra uma mais confortável. Atende o pedido do seu corpo agora. Se espreguiça, boceja, coça os olhos. Vá voltando até que esteja preparado para abrir os olhos. Se conectar completamente com o mundo exterior. Quando se sentir preparado, abra a câmera, volte para a sala. No seu tempo, sem pressa, procurando manter o relaxamento, a calma. Cada ser é individual e tem seu ritmo, seu tempo. Bom, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindo e bem-vindas. Espero que estejam todos bem. Agradeço a companhia por hoje. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Hoje a gente passou um pouquinho, por isso eu me desculpo, mas esse tema é muito bom. E aí sempre tem... Eu adoro falar de alimento. Alimento é... Tem alguém que queira perguntar alguma coisa? Abre aí. Oi, Kiko. Oi, Leni. Eu não anotei o nome do livro. Ah, tá. O que há de errado em comer carne? Eu vou mandar lá no grupo. O link. É muito legal. Muito simplesinho. Aqui, ó. Você tem na loja? Tenho. O Dada trouxe mais uns 4 ou 5, acho, da última vez que ele trouxe. É bem simplesinho, bem legal. É um livro que, assim, que dá um gás. Tipo assim, para quem pensa ou para quem pensa em se conscientizar sobre alimento, especialmente no que diz relação ao consumo de carne. Mas ele não falou sobre a carne, não.
porque, pelo menos eu sei que eu não devo comer carne. Uhum. Normalmente, a maioria das pessoas sabe. Eu quero mais informação sobre os alimentos que vão me fazer bem. Aham, legal. Isso. Ele fala assim, ele fala de categoria dos alimentos, deixa eu ver se ele tem um índice. Ó, ele tem, começa com o que há de errado em comer carne, aí ele vai, mas nossos antepassados sempre comeram carne, não é verdade? Próximo capítulo, não é natural os seres humanos comerem carne? Aí ele fala as 3 categorias de energia, aí ele vai citar os alimentos que estão nas categorias, história do vegetarianismo, quais os riscos da carne, por que as pessoas carnívoras têm mais doenças e menos longevidade. Aí ela cita dentro desse capítulo alimentos acidíferos, envenenamento e câncer, agrotóxicos na dieta, animais doentes, doenças cardíacas e putrefação, doenças renais, gota e artrite, a preocupante osteoporose, fibras na dieta, radicais livres, pessoas vegetarianas são muito mais saudáveis do que as carnívoras, vegetarianos têm maior capacidade física do que as pessoas carnívoras, conseguirem nutrientes adequados, há alguma relação entre o hábito de comer a carne e a fome no mundo, qual a relação entre vegetarianismo e escassez de alimento, a política da fome, a rimsa, não causar dor aos seres, qual é o princípio da energia vital, alguns vegetarianos famosos, eu ainda gosto do sabor da carne, o que devo fazer, e no final ainda tem um pouco mais receitinhas vegetarianas. Tudo isso nesse livro. Ótimo. Separa um que eu vou passar aí para pegar. Beleza, querida, deixa comigo. Vai ficar aqui. E outra coisa que eu queria falar, achei legal quando você disse que fez esse comentário, né, do homem que ia caçar, né? Uhum. E mostrava a virilidade, né, Sim, força, sim. Uhum. tal. E aí eu me lembrei que eu estou fazendo um curso de plantar orgânico. Legal. E eles mencionaram na história da agricultura que a mulher que foi responsável por iniciar a agricultura. Claro. Achei muito legal, porque enquanto os homens iam caçar, elas As mulheres ficavam. Lógico. E aí começou a observar que aonde jogavam uma semente, ali nascia uma plantinha e tal. Cara, legal. a mulher é ela que gera vida, né, cara? Assim, o homem não, ele participa até. Mas quem recebeu esse grande presente divino foi a mulher. E eu tenho a certeza, eu não tenho dúvida que todas as coisas quem criou foi a mulher. Não tenho dúvida. O homem é um ótimo copiador e talvez um bom mantenedor e todas essas coisas. Mas eu não tenho dúvida que provavelmente as grandes invenções que tem aí, que estão com o nome de um homem, a mulher do cara que fez alguma coisa lá, deu uma dica que o cara pegou. Tudo bem, mas todos nós somos importantes nesse... Claro. É isso que a gente busca, assim, que a gente deve buscar, eu entendo, falando sobre historicamente, eu acredito que no tempo do matriarcado também houve um abuso de poder. Não tenho dúvida disso. E por isso o patriarcado veio. E a gente está na busca desse momento em que não vai ter patriarcado, matriarcado, que a gente vai estar juntos, como o Baba dizia, que a humanidade, nesse aspecto, é como um pássaro, né? A mulher é uma asa e o homem é a outra. Se um tiver mal e o outro bem, não voa. Não adianta, fica no chão. A gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Exatamente. Estamos no caminho, estamos buscando, pelo menos. É um desafio. Isso aí, esse é o desafio. Valeu, hein, Kiko? Valeu, gente. Mais alguém? Se tiver, abre aí. Kiko. Fala, Carol. Eu lembrei de uma coisa que eu ouvi numa aula e achei muito legal sobre o yoga e o vegetarianismo, né? Então, a professora veio falando o seguinte, que poucos professores falam que o yoga leva ao vegetarianismo, mas não que ele é imposição para ser vegetarianista.
Sim. Vegetariana, no caso. Uhum. E eu percebi na minha prática, quando eu comecei a praticar yoga com mais regularidade, eu comecei a deixar de ter vontade da carne gradualmente. Claro. E aí eu falei assim, que curioso, né? Eu não estou ficando mais com vontade. E eu comecei a cada vez mais rejeitar a carne. E Uhum. ali foi 7 anos sem carne. Uhum. Aí, há um tempo atrás, eu não estava muito legal e também já não estava praticando muito, tal. Fui deixando minha prática de lado, parei um tempo, até porque eu me lesionei. E por causa de trabalho, né? Uhum. Sim, ler. Era essa coisa. É. E aí eu deixei. E para facilitar a vida, às vezes você compra uma quentinha, tal, não sei o quê, né? Claro. Então, fiquei Uhum. esse tempo agora de pandemia, eu comi um bom tempo, comi carne. Não muito exagerado, mas voltei a comer. E agora eu estou voltando a praticar diariamente. O que eu estou Aham. sentindo? Não ter mais a mesma flexibilidade, que está Aham. difícil. Aí Uhum. eu percebi que passada eu comi uma carne e parece que ela ficou um bolo e ela não descia. E Uhum. aí a gente falou de fazer o detox, eu falei assim, excelente momento para mim Uhum. retomar essa, porque assim o meu corpo Legal. realmente. Aí eu vejo isso muito interessante. O yoga, ele não exige o vegetarianismo, mas ele te leva, Uhum. conduz, Sim, porque a nossa prática, ela vai nos transformando, né? são dois Então, eu acho. aspectos aí. Esse que você citou da flexibilidade e tudo mais, cara, a quantidade de toxina que vem com o consumo da carne traz dor, inflamação, muitas coisas que vão tornar a prática mais difícil. Mas o mais lindo é esse aspecto que você está falando, que você não precisa. Isso aconteceu comigo, essa história da garganta. Eu praticava yoga, eu tenho certeza que foi um processo e que aconteceu psicofísico, que o meu corpo encontrou uma maneira de me falar que não queria mais, porque talvez se eu só tivesse perdendo a vontade de comer, eu fosse continuar comendo. Então eu precisava de algo mais duro assim, comigo mesmo, para poder parar. Mas é por isso é que assim, com o pessoal que pratica aqui até, a gente fala muito, cara, não se incomoda com isso, assim, é, Uhum. é algo que naturalmente acontece, mas a partir do momento que você toma consciência, eu digo assim, eu digo isso para os monges até. Eu digo que o monge que toma leite de caixinha não segue a rimsa. E assim, dentro do Ananda Marga, eu, como praticante, eu tenho a obrigação de falar isso para ele, ele tem a obrigação de me ouvir. Então, se ele vai no mercado e compra um leite de caixinha, ele não está sendo yogi naquele momento. Ele não está vivendo como um yogi que busca o bem de todos os seres. Então, eu, na minha prática, naturalmente vou desenvolver você, todas as pessoas, e a partir desse ponto, a gente tem que, mais uma vez, como eu falei, trazer consciência e perceber, pô, eu não preciso. Isso é muito importante. Eu não preciso. E eu sempre falo que eu vi uma palestra, acho que do Oberon, e ele falou assim, cara, o pior que tem para mim é ouvir pessoas falarem que não ligam para carne, que comem assim eventualmente. Falou, cara, se você não liga para carne, é aí mesmo que você tem que parar, porque o bicho liga para a vida dele, ele quer continuar vivo. Então, se você não liga, porra, ajuda aí, né? Ajuda o bichinho que quer continuar vivo. Mas o É. lindo do yoga é isso, não se imponha, pratica, segue o caminho que isso vai. E eu estou vendo que esse momento planetário está fazendo isso sem yoga. Muita gente está deixando a vontade, o desejo de comer carne, sem saber o porquê. Aqui na loja tenho recebido muita gente, cara, que fala isso. Sei lá, não tenho tido mais vontade, não me apetece mais, estou diminuindo, estou. Na folhinha que eu vou mandar para vocês, o cara diz lá, você consumir metade da quantidade de carne que você consome, se todo mundo consumir metade só, não precisa parar, a gente acaba com a fome no mundo. Acaba.
Metade. Ih, você Eu vou tirou seu pedir, áudio. Ah, só pegar. Tirei? tirou, agora Tirei? voltou. Ó, só para pegar o gancho do que você está falando, eu queria pedir permissão que eu fui buscar um livrinho quando você Legal. estava falando, mas Aham. justamente para isso daí. Vocês conhecem? É a da Sônia Hirsch, Ah, chama que legal. Sem Açúcar com Afeto. Aham, Ele é titico, aham. livrinho, pequenininho, mas esse livrinho é tiro, porrada e bomba. E eu vou ler só um trechinho bem Tá, parágrafos. por favor. Assim, ó. O sistema inventa um drops. Você liga a televisão, vê o comercial do Drops, compra o Drops, fica viciado no Drops. Começa a se sentir mal, vai ao médico, paga consulta, sai de lá para a farmácia, compra o remédio. Volta para o médico, compra mais remédio. Paga laboratório, vai para o hospital, paga mais médico e mais hospital. Morre, compra caixão, paga o enterro. Você só perde, os outros ganham. Por isso a doença interessa tanto, a saúde não. A saúde é subversiva, porque não dá lucro a ninguém, só a quem tem. Essa frase aqui me pegou. Lindo. Eu falei, mano, e aí a subversão, o que que acontece? É marginalizada, é Claro, ridicularizada. claro. Então, é difícil de manter, mas são as verdades, né, por trás de todas as conspirações. É por isso que eu disse que eu busco é ser o diferente. Aquele negócio que todo mundo gosta, eu procuro, eu normalmente não quero. Tem muitas coisas que, Questiona, né, claro. exatamente, pelo menos questiona. Esse aqui é o negócio. Valeu, Carol, obrigado por ter trazido aí o texto. Depois, bota lá no grupo o livro também. Que aí Vou colocar. eu Esse tenho... livrinho é muito bacana. Legal. Açúcar também é um exemplo, né, do que a gente É. tem que evitar, Tem um né? documentário só sobre açúcar, eu acho que é Fed Up, um negócio assim. Eu vou mandar esses para vocês lá também. Tá legal. Mais alguém, gente? Muito obrigada. Valeu, Carol. Então é isso. Valeu pelo encontro, gente. Até semana que vem. Namaskar.